Quanto tempo ficaste no ensino? 59,5 anos. Como foi meu professor na graduação? Não, na verdade, sou da primeira turma. E, por acaso, o primeiro da lista, da primeira turma, então eu sou o primeiro, tenho o primeiro diploma da licença que eu entregue. Fui eu, lá em 1959. Para começar a conversa, o curso de Ciências Sociais, na verdade, é o ápice de uma trajetória de atividades sociais que começaram em 1840. E dentro desse contexto, então, nasce realmente o curso de Ciências Sociais de 1958. Logo depois de criado, nós começamos a trabalhar em projetos de natureza social, porque o objetivo era exatamente desenvolver a margem, junto com a parte acadêmica, também logo ações sociais concretas. Então, eu pegava sábado, montamos um questionário, esses questionários faziam levantamento sociocultural, e sábado e tarde botava os 3 ou 4 alunos no meu Fusquinha, modelo 51, e íamos lá para a chácara da prefeitura fazer o levantamento. E feito o levantamento, se fez um diagnóstico e se negociou com a prefeitura a transferência daquelas famílias que deu origem a Vila Esperança. Victor Becker era um apaixonado pela contribuição de Paulo Freire. Ele trouxe para dentro do curso toda uma dimensão aplicada à educação, curso de Ciências Sociais. Ele atuava muito na educação no município, se não me engano foi secretário, na época era delegado de educação. Então ele fazia muito essa ponta. E outro nome que gostaria de lembrar, que é anterior ao curso, que foi o primeiro grande referência na área, foi o padre Pedro Caldeirão Beltrão, doutor em Sociologia, doutor em Economia, que atuou em várias disciplinas no início. Ele não ajudou a montar, o curso foi montado pelo professor Ramos, mas o padre Pedro Caldeirão já estava atuando nas faculdades desde 1956, então ele pegou bem o início do curso de Ciências Sociais. Eu me lembro do padre Beltrão, que criou o CEDOP depois, em 1971, ele me dava carona. Eu morava em Porto Alegre, era estudante da URGS e atuava como professor no Colégio Anchieta. Ele me dava carona, me trazia aqui para São Leopoldo para me introduzir um pouco mais aplicadamente nessa área. E eu estive então na fundação do CEDOP como estudante. Ele, no final da década de 70, teve uma ideia que, para a época, era genial. Criou um curso de especialização em ecologia humana. Inusitado na época, há 30 anos atrás. Não, 40 anos atrás. Especialização em ecologia humana. Funcionou, foram 7 edições aqui na universidade. Um sociólogo, economista, né? Professor do curso de Ciências Sociais, teve essa ideia na época. Então mostra um pouco as interfaces que o nosso curso de Ciências Sociais teve. Depois também foi criado o curso, e aí foram outros atores, o curso de especialização em educação popular. Também teve 7 edições. E logo foi criado o curso de especialização em cooperativismo, chamado SESCOP. Esse curso, ele continua na universidade. Nós estamos agora com o 34º, ele demora em torno de 2 anos para ser concluído. Sem dúvida, os professores
citados antes, eu gostaria de insistir, porque acompanhei também a contribuição do professor Roque Lauschner e do nosso colega ainda, o professor José Odelso Schneider, em relação ao cooperativismo. Então, são, assim, produções e toda a questão de hoje trabalhando no cooperativismo, buscando na produção do trabalho dele, das pesquisas dele, elementos para a gente poder discutir dentro do cooperativismo. Vocês podem me perguntar, o que eu ainda trabalho no cooperativismo? Educação cooperativista. A questão da faculdade de filosofia e aí a universidade, em 68 ainda a faculdade de filosofia, e todo o período quando houve a democratização brasileira. Foi um período assim também da área do curso de Ciências Sociais, de muita discussão interna, de muita busca de compreensão do que estava acontecendo, enfim. Mas aí em 1971, dentro desse contexto, aí houve uma mudança da legislação, que alguns de vocês podem ter feito no curso, que nós tivemos o primeiro grau e o segundo grau. E aí propriamente se mudou a questão da sociologia e alguma possibilidade de OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Mas essa Organização Social e Política Brasileira, um programa determinado, que não envolvia uma questão de reflexão, de discussão e que se levasse à crítica. Esse período foi bastante forte, tem muitos estudos a respeito e tal. Quando eu entro aqui em 1980, o curso de pedagogia era um curso grande, tinha ao redor de 2.000 alunos, né, praticamente 100% alunos. O curso de Ciências Sociais tinha mais de 200. Então, havia o bacharelado e a licenciatura, os professores referiram bem, não tem por que me estender. Eu não vivenciei esse momento, mas é importante lembrar que em 1972, ano seguinte a LDB dos militares que coloca fora dos currículos a filosofia e a sociologia, é o período em que a universidade, foi falado aqui pelo professor no CEDOP, a universidade sempre procurou aliar, pelo menos essa é a impressão que eu tinha e tenho até hoje, o ensino e a pesquisa, embora não necessariamente equilibrado, né, e tal, era o CEDOP só que havia, mas eu ingresso na Unicinos e tive e aí eu passo evidentemente a estudar e compreender melhor a história. Aí eu fico sabendo que nos anos 50 a história da própria área, a criação dos cursos lá nos anos 30 nas universidades, em São Paulo, na USP, depois na Escola Livre de Sociologia e Política. Eu passo nas próprias aulas com o padre Pedro Inácio Schmidt, estudando as obras do Darcy Ribeiro, Sociologia da Educação com o professor Vitor Becker, onde tomei conhecimento da obra do Paulo Freire. É um período de ebulição, os anos 80, porque o ano anterior, 1979, tinha sido aprovada a lei da anistia. Então, 1979 e 80, aquela virada ali, é um período que estão voltando do exílio, né, uma quantidade enorme. Então, nós íamos a Porto Alegre assistir palestras do Fernando Henrique Cardoso, do Paulo Freire, nunca esqueci, na Assembleia Legislativa, o Paulo Freire, Dom Helder Câmara, enfim, aqui na universidade, o Cacique Juruna, o Enfio. A gente também não ficava só em sala de aula estudando com eles, né? Porque são os trabalhadores, né, até com boa idade, né, que, bom, eu quero estudar também, né, já que é gratuito, eu vou lá estudar. Né. No primeiro país tem 7 alunos aí que eram de sindicato, associação de bairro, né, entidades, até pastorais, né. E a gente também saía um pouquinho, nós fomos para visitar a cooperativa 8 de maio de Eldorado do Sul, e aí os alunos viram como é que vive, o que faz um assentado agora, né. E eles acharam o máximo, né, nunca tinham só visto falar, né, e fomos lá, ficamos
um fim de semana lá, fomos madrugando num sábado, né? E voltamos naquela da noite lá, lendo, estudando lá com eles. Né? E eu lembro que os primeiros movimentos que nós fizemos aqui dentro da Unicinos para protestar, paralisando as aulas, foi algo que doía em muita gente, inclusive daqueles que estavam liderando, porque estávamos saindo de um regime ditatorial que não permitia a manifestação e muito menos permitia o direito de greve. Não aceitava esse direito. Foi construído através do movimento sindical o direito de greve, que hoje praticamente existe em todas as categorias, coisa que não existia. Eu espero ter contribuído com isso, né? Como professor e também como cidadão. Se a universidade auxilia a você a pensar seu cotidiano, a você assumir compromissos com a dimensão humana que você tem, a universidade cumpre uma tarefa legal. Né? Então, penso que o movimento estudantil é sempre um bom caminho, né, a ser seguido e algo que requer uma construção cotidiana. Né? Então, eu não me preocupei muito em fazer lâminas, enfim, mas em sim em trazer imagens, né, de um pouco do que a gente viveu aqui. Eu entrei na Unicinos em 2008, na graduação, e durante aquele primeiro ano a gente, enfim, foi tecendo elos de convivência e solidariedade entre os estudantes e o que comungou com a criação, ou recriação, ou reabertura do Diretório Acadêmico Florestan Fernandes, né, o nosso ideal das Ciências Sociais. Já que a gente está falando em comemoração dos 60 anos das Ciências Sociais, pensar qual que é o papel das Ciências Sociais dentro dessa universidade, né? Qual que é a política dessa instituição para com os cursos de humanidades, especialmente com cursos de Ciências Sociais. Em momentos de comemoração, além da gente falar das coisas boas, é importante a gente falar das coisas não tão boas também, né? Ou das coisas que ainda podem ser melhor. Né? Ele, então, tentou traçar um panorama do curso de Ciências Sociais aqui da Unicinos, através das ações coletivas que os estudantes, principalmente os estudantes do curso, promoviam durante essa trajetória que ele esboçou. A minha fala vai circunscrever um pouco, né, uma pergunta que para mim é cara, que é questionar quem é esse estudante de Ciências Sociais que chega na Unicinos. Né? Então, parece que, a princípio, vai ser uma fala um pouco autocentrada, mas ela vai tentar partir de um princípio, de uma noção que também é cara para mim, que é a noção de projeto do Gilberto Velho, antropólogo Gilberto Velho, que é a noção de projeto, né, que é a organização da conduta para atingir fins específicos. Mas não uma conduta linear, sim ela tentando encontrar outras trajetórias e outras condutas, de forma a pensar o que é esse coletivo do curso de Ciências Sociais, as diferentes trajetórias e esse mundo de onde vem o estudante, né, e como ele ganha diferentes reflexividades na própria universidade. Né? O potencial da universidade de interagir com esse estudante, com as características intrínsecas desse mundo onde vive o estudante, e, a partir disso, poder também reverberar pós-curso, então, na própria ação que o estudante vai ter depois de formado. Né? Eu vou morar na cidade de Parobé, lá eu trabalho, faço bico, sou vendedor ambulante, vendo principalmente tênis, mas trabalho muito cedo na indústria coreiro calçadista e vou depois trabalhar na Zaleia. Aqui é um ponto importante para depois falar como é que eu chego aqui em São Leopoldo. Eu vou trabalhar no Calçados Zaleia, começo a trabalhar no Calçados Zaleia em 1999. Naquele momento, eu faço um curso de formação lá no Calçados Zaleia, porque para nós, naquele momento, na época entre na adolescência e a juventude, trabalhar numa fábrica de calçado era o nosso projeto de vida. Nosso projeto de vida não era ir terminar o ensino médio. Nosso projeto de vida não era ir para uma universidade, era conseguir ter um emprego de carteira assinada. E vamos dizer, um espaço que sempre me agradou e foi muito importante para a minha formação, tentando pluralizar essa link de trajetórias, foi o Instituto Humanitas, né, o IHU. Então, o lugar onde eu conseguia ter mais contato com a região, com a discussão da região, até agora, dentro da universidade, é no IHU. É o pessoal que se debruça mais nos problemas de fora da universidade, que tenta
trazer alguns atores políticos, culturais e sociais para dentro da universidade para discutir o Vale do Rio dos Sinos, principalmente. Dizer como a universidade, afirmar, mas perguntar também, como a universidade pode, vamos dizer assim, demarcar, se situar melhor nesse momento de crise societária, política e cultural que a gente vive, mas aparecer mais no Vale do setor coreiro calçadista. Não é à toa que eu estou transitando muito agora aqui pelo Vale do Rio dos Sinos, a gente está vivendo uma das maiores crises no setor coreiro calçadista. É um problemão. Tem cidades aí que tem 15 empresas que já fecharam 7 empresas, né? Então, esses jovens que poderiam estar chegando aqui, não estão chegando. Então, o que a universidade pode fazer para não reverter, mas para poder manter algum elo, algum laço de solidariedade com essas pessoas que estão passando por esse momento tão difícil na vida dessas pessoas, né? Então... E o primeiro projeto era sobre colecionismo. E, para mim, era chocante, assim, porque eu tinha uma ideia, né, muito... Eu sempre achava que objetos não era nada, né? Então, esse primeiro projeto que eu participei me deu, tipo, um encantamento. Eu fiquei encantada com as coisas, né? E eu vinha muito para a pesquisa, muito. Eu ficava muito tempo na sala da pesquisa e sempre procurando entender... Porque quando tu tem uma dinâmica, eu tinha uma dinâmica de indústria, né? Esteira, produção, produção, produção. E essas dinâmicas, principalmente como é muito comum na minha região, o pessoal começa a fazer sapato muito pequeno, né? Começa com um enfiadinho, depois tu faz outra coisa e vai até chegar dentro da fábrica, e lá na fábrica tu vai passando por diversos setores. Mas são umas dinâmicas que entra. Eu lembro que a nossa borracha de apagar caderno era uma borrachinha de sapato. Aquilo fica assim. Então, para mim entender os textos e procurar ali, eu sempre me vinha uma coisa de produção muito por pedacinhos. Coisinhas muito, porque no sapato tu não faz o sapato inteiro, tu faz um pedacinho muito pequeno, porque é uma produção muito alta, né? Então, entrar na iniciação científica, para mim, teve uma importância, e ainda considero bem importante, né, muito grande, assim, muito acima do que eu podia esperar. Porque, durante as aulas eram à noite, a gente não... Aquilo ali também passa muito rápido, tu não se demora, e acabava meio que reproduzindo aquela dinâmica que eu já era acostumada. Vai passando as peças, né? Vai passando as peças. E a iniciação científica, então, propiciou esse tu poder ficar ali. Mobilidade acadêmica. Então, fomos eu e a Suelen, fomos para Cabo Verde, que são um arquipélago de 10 ilhas na África. E essa viagem, então, foi a primeira vez que eu saí de Rolante sem ser para São Leopoldo, né? Então, eu começo já no segundo semestre a fazer bolsa PIBID. Eu assumo uma briga com a família por sair de um trabalho com carteira assinada e viver de bolsa recebendo R$400. É nessa época também que eu vou começar a participar do diretório acadêmico. E é aí que vira muitas chaves, né? Muitas formas de pensar também vão mudar. Muito da minha forma de ver o mundo vai mudar a partir dali. E acho que muito importante também é que, a partir daí, que eu começo a criar outros vínculos, não só aqui dentro, mas para fora, e vendo que, para além do estudo, para além do profissional, do que virá depois, tem várias outras coisas que a gente vai construindo nesse caminho. A minha trajetória no Unicinos, nesses 4 anos e meio de graduação, foi um divisor de águas. Acho que foi muito... me deu a base para poder voar. E que conseguiu também me levar para dentro da Defensoria Pública da União, que foi muito importante para eu ter chegado na sociologia pública. Porque foi algo que ainda é recente no nosso país. É uma instituição jovem, e que eu consegui ver a sociologia prática. Então, isso para mim foi muito transformador. Foi para mim o combo perfeito. Eu consegui juntar, no meu olhar, eu consegui juntar o melhor de 2 mundos. Porque a excelência acadêmica dos meus professores me dava uma base teórica que eu conseguia aplicar de fato
e impactando na diferença, fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Muitas vezes a gente tem a noção de que o olhar do sociólogo vai ficar ou em sala de aula ou dentro da instituição acadêmica, e que também são importantes, só que com a sociologia pública eu conseguia sair para a rua. Então a gente estava em comunidades, a gente estava trabalhando em diálogo com outras diversas instituições, e aí trabalhando com populações indígenas, trabalhando com população quilombola, trabalhando próximas instituições como o INSS, como a própria Defensoria Pública do Estado e um leque de coisas que foi a forma, os instrumentos que o curso de Ciências Sociais da Unicinos me possibilitou, que eu dei conta desse recado. E como a universidade foi importante para mim na questão de reconhecer esse olhar étnico-racial. Porque eu tive a felicidade dentro da nossa colação de grau de ter um reitor falando de racismo, de ter mulheres negras na mesa, como doutoras, otorgando grau a gente, junto com o curso de serviço social, e de como aquilo foi importante de poder me ver naquele espaço, de poder ouvir algo vindo da pessoa de uma das pessoas que gera a instituição, de qual o nosso papel perante esse enfrentamento de racismo, e de como o curso foi importante para mim na luta, que eu sempre vou ter o olhar de quando eu chego aqui é que eu estou em casa. Então é minha casa, é meu curso, são os meus professores, são os meus colegas, e acho que seria riquíssimo que a gente conseguisse ter mais pessoas podendo viver essa experiência que é ser aluno das Ciências Sociais da Unicinos. É algo, assim, olha, a gente pensa talvez, em outros cursos, outras estruturas, mas acho que a gente tem coisas que só as Ciências Sociais da Unicinos tem, e que só quem vive aqui, só quem passa por aqui consegue sair com essa marquinha no seu DNA que é tão simbólica. A importância do curso de graduação e de toda a minha trajetória aqui dentro da Unicinos tem muito a ver com a questão do conhecimento que eu adquiri aqui dentro, também da questão da profissão, de ter uma formação profissional, mas também me oportunizou outras experiências extra-acadêmicas, como a minha aproximação com as promotoras legais populares, que são mulheres líderes comunitárias, que realizam então um curso de capacitação legal sobre os direitos humanos das mulheres. As promotoras legais populares, elas foram fundamentais então no meu trabalho de conclusão de curso. Também apareceram então na minha dissertação de mestrado, e durante o início agora do caminho do doutorado eu pude não apenas observar, mas participar e me formar como uma promotora legal popular aqui em São Leopoldo. Então essas experiências foram muito ricas, que de certa forma o fato de eu estar nesse ambiente, o fato de eu ter cursado e ter escolhido Ciências Sociais me oportunizou. Outra questão também que eu acho muito importante, que o curso me trouxe, que a minha trajetória me traz, é que, claro, para além do conhecimento, da profissionalização e dessas experiências, também são os afetos que a graduação em Ciências Sociais me trouxe e que eu sei que eu vou levar para o resto da vida. Esse vídeo é o resultado das comemorações dos 60 anos da graduação em Ciências Sociais. Nós realizamos entre setembro a novembro de 2018 várias rodas de conversas com docentes que participaram da construção do curso em 1958 e que trouxeram contribuições para o seu desenvolvimento em diferentes momentos, e uma roda com estudantes que tiveram toda a formação aqui na Unicinos, da graduação à pós-graduação. Ao longo desses 60 anos, são mais de 890 diplomados em Ciências Sociais pela Unicinos, e todo esse processo comemorativo, mas também de reflexão e debates, nos
permitiu evidenciar o modo como o curso sempre esteve fincado no contexto local e voltado para uma profunda conexão com a região do Vale dos Sinos. Bom, era isso. Obrigada.